Em nosso estudo de hoje está no Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Emmanuel vem comentar na lição 92 do livro Pão Nosso, Deus não desampara. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhes as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor, que apaga dívidas escuras e faz nascer um novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo, recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Gente, quando a gente para estudar a doutrina espírita, eu vou puxar mesmo a sardinha para a gente, quando ela traz para a gente a informação de que todos fomos criados simples e ignorantes, ponto zero, tanto de inteligência como de moralidade. Começando a vida puramente instintiva que foi desenvolvida antes da gente se tornar espírita. Então o que acontece? Eles dizem para a gente o seguinte: ao longo das experiências a gente está adquirindo inteligência e moralidade. Inteligência e moralidade. Qual é o final disso? O final disso é a gente chegar à perfeição. E ainda fala para a gente, por enquanto, fiquem com essas informações e procurem não aprofundar muito a partir daí não, porque só vai trazer complicações. Quando a gente conseguir aprender a trazer o amor para dentro da gente, né, o aprendizado maior aqui o nosso maior desafio é o quê? Aprender a amar o próximo como a si mesmo, a Deus acima de todas as coisas, o auto-amor também. Quando a gente conseguir aprender esse amor, aí sim, daqui a pouco vai ser trazido para a gente novas informações, a gente vai ter acesso a novas informações, até com relação a Deus também. Mas, por enquanto, ele vem dizendo para a gente, todo mundo foi criado de maneira imperfeita e um Pai que é amor o tempo todo, o que ele quer? Ele quer educar a cada um de nós. O que a gente chama de punição, sofrimento, os espíritos chamam apenas de aprendizado ou de corrigenda. Eles vão dizer para a gente assim, olha, na verdade fulano está passando por essa situação porque para ele é um sofrimento muito grande, mas ele está aprendendo ali, a partir dali, a se disciplinar, a tomar novos rumos na vida dele, e na verdade lá na frente ele vai reconhecer que, olha, não era nocivo como ele achava que ele fosse uma punição, não é? Na verdade nada é punição. Então Emmanuel vem pegar um livro, Apocalipse, que eu vou confessar que foi um livro que eu li uma vez do início ao fim, e viu que é um livro que dá margens a muitas interpretações, que é um livro simbólico o tempo todo, né? Um livro que vem falando das trombetas, vem falando, né? Tem gente que acha que é uma guerra nuclear que está sendo descrita pelo apóstolo João lá na ilha de Patmos. Tem gente que de qualquer maneira estava falando sobre um momento de destruição, mas com muitos símbolos. E ele começa falando, ele está repleto de símbolos, mas não impede que a gente venha a examinar aquilo que está dentro do nosso entendimento. Porque ele vai falando, dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição e não se arrependeu. É o Pai dando tempo, dando oportunidades mil o tempo todo. Quando a gente vai entender isso aqui melhor, quando a gente for estudar o Evangelho de Jesus, e Jesus fala assim, nenhuma de minhas ovelhas se transviará.
Jesus está colocando assim, ó, minhas ovelhas. O que ele está querendo dizer? Ele fez uma comparação para o homem do campo poder entender, mas o que ele quis dizer para a gente? Falou que, na verdade, ele é o diretor dessa grande escola que é o planeta Terra aqui, e que nós somos os alunos, que ainda rebeldes, que ainda damos trabalho, a gente procura estudar o máximo para poder agora começar a praticar, mas a gente ainda tem dificuldades grandes na prática integral do que a gente está estudando do Evangelho. Já temos algumas conquistas, a gente olha, tem muita coisa para conquistar pela frente. Eu falo isso, gente, porque a gente tem que botar uma coisa na cabeça. Não existe um ser humano na Terra que não tenha alguma conquista com relação ao Evangelho. A gente vai ler o Evangelho e fala, pô, não, tem coisa que eu não consigo praticar ainda, mas isso aqui eu já consigo fazer. Isso aqui eu já consigo fazer. E a gente se agarra naquilo que a gente já conquistou para buscar novos degraus daqui para frente. Mas ele vem dizer para a gente, pô, tem gente que insiste na rigidez e irrevogabilidade, querendo dizer o seguinte, né, que pô, Deus condena e a pessoa vai para o inferno eterno. Vocês conseguem imaginar um pai de amor que cria uma criatura ali que ele sabe que é perfectível, ele sabe que é imperfeita e que ele já traça previamente, vai condenar eternamente. Deu errado, eu vou jogar no lixo. Gente, isso não existe. O pai de amor está querendo o tempo todo progresso. Ele está querendo que a gente aprenda e que a gente progrida. Então, o que acontece? A gente tem que começar a rever essa ideia de inferno, porque até os momentos que a gente chama de inferno são momentos de reflexão profunda, que vão fazer com que a gente daqui para frente tome caminhos mais acertadamente, sem precisar tomar esses caminhos de dor, de sofrimento. Então é essa que é a ideia. Então ele bota aqui para a gente, né, que as pessoas insistem, né, nessa rigidez, mas, gente, se os nossos tribunais hoje, eles já estão trabalhando a ideia de liberdade condicional, isso ele está falando na década de 40, mas hoje tem muito mais do que isso. Hoje tem penas de multa, já existia na época também. Hoje tem penas de prestação de serviço. Tem muitos crimes que a pessoa comete que chega lá, não, tá, você só vai ali pagar uma cesta básica numa instituição de caridade ou então prestar um serviço para aquela instituição que vai ser tratada ali com um padre, com um pastor, ou então como é o nosso caso na nossa obra social lá do Centro Espírita Leopoldo Machado. A gente recebeu durante muito tempo pessoas apenadas, né, de juizado especial criminal. A pessoa ia lá, combinava com a gente um determinado serviço, depois assinava, acabou, resolvia o problema. Então, a nossa legislação hoje já permite um monte de condições mais flexíveis. Por que a gente insiste em achar que, na verdade, com relação ao Pai, a coisa é inflexível totalmente? Por que a gente não consegue entender quando Jesus fala que o amor do Pai por cada um de nós é tão grande que ele nos perdoa o tempo todo? Mas para isso, a gente tem que entender uma coisa. É que ele vem falar aqui logo no início do texto, né? Aquela pessoa que se determina a mudar, se determina a acertar, se arrepende do que fez e que agora quer reparar o mal que fez, gente, as portas todas se abrem. Inclusive, aí vem uma informação que a doutrina do Espírito traz para a gente que é maravilhosa, que esses sofrimentos artroses aí das expiações, eles costumam pegar aquela pessoa que ainda não teve um relâmpagozinho de arrependimento. Se a pessoa teve um relâmpago de arrependimento e agora quer acertar, as coisas começam a conspirar de uma maneira que ele vai lá para ele poder ficar quite, né? Porque a nossa consciência só fica realmente tranquila quando a gente fez o mal e a gente foi lá e corrigiu o mal, a gente reparou o mal. Mesmo que a gente precise expiar durante algum tempo, mas a gente vai reparar o mal. Reparou o mal, minha consciência fica tranquila e pode botar uma coisa na cabeça. Esses espíritos estão lá na frente, inclusive Jesus, para chegar onde eles estão. Hoje eles também passaram pelo simples ignorante, porque não existe privilégio para ninguém na criação. Mas como é que Jesus já está lá? Ele já foi criado perfeito? Ele fala, não, ele fala para a gente, ó, sois deuses também, está lá no Evangelho de João. Tudo que eu fiz vocês podem fazer também, só depende de vocês. A gente vai poder chamar o Jesus assim, Jesus é um irmão mais velho, foi criado muito anterior a gente, e já adquiriu esse aprendizado todo ao longo do tempo, e a gente está aqui agora sob a tutela dele, sob o carinho, sob o amor dele, e ele garantiu nenhuma, quando ele fala nenhuma, quem está falando é a nossa autoridade máxima, que é Jesus, gente. Nenhuma de suas ovelhas se transviará. Então não existe esse papo de jogar alguém no inferno e o inferno ser eterno. O inferno é um momento assim, de reflexão, de remorso, de arrependimento, de acerto de dívidas,
mas que depois a pessoa sai dali fortificada, fala, agora eu vou consertar, vou acertar tudo que eu fiz, e quando acerta a gente fica com a consciência tranquila e segue para frente, para o alto com Jesus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.